Vale a pena ir ao Lollapalooza? O Lollapalooza é um festival de rock? E de onde que saiu esse nome? De onde que surgiu esse nome Lollapalooza? A gente vai falar sobre tudo isso agora. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Vale a pena ir ao Lollapalooza? Antes de eu responder essa pergunta para você, eu preciso te contar um pouco da história do festival. O Lollapalooza surgiu em 1991, quando a banda Jane's Addiction estava para acabar. Eles iam encerrar as atividades e resolveram fazer uma última turnê. Não sei se você conhece o Jane's Addiction, mas era a banda lá do Dave Navarro, que tocou no Red Hot Chili Peppers em 1995. Gravou até aquele disco One Hot Minute. Só que quem idealizou mesmo o festival foi o vocalista do Jane's Addiction, o Perry Farrell. E essa turnê de despedida deu tão certo que eles acabaram criando um festival em cima disso. E para batizar o festival, o Perry Farrell estava pensando que nome ele queria e não conseguia achar, até que um dia ele estava assistindo a um filme dos Três Patetas e eles falaram lá, na versão em inglês, lógico, eles falaram esse nome, Lollapalooza, que quer dizer algo tipo extraordinário, fora do comum, algo sensacional. E aí o Perry Farrell falou, pô, é esse o nome que eu tava procurando. E aí resolveu batizar o festival com esse nome, Lollapalooza. O nome também remete a lollipop, que significa pirulito em inglês, né? Então o Lollapalooza tem um nome que parece um pouco lollipop e daí eles associaram, tanto que os primeiros cartazes, os primeiros logotipos do festival tinham aquele pirulitão, sabe aquele pirulitão que você viu bastante no seriado do Chaves? Então ele está presente lá nas primeiras artes de divulgação do Lollapalooza. Então o Lollapalooza virou um festival que durou de 1991 até 1997. E o festival era muito voltado para o rock alternativo, bandas como Sonic Youth, Smashing Pumpkins, o próprio Jane's Addiction. Então quando eu te perguntei se o Lollapalooza é um festival de rock, ele era no início. Agora não é mais. O berço do Lollapalooza é todo pautado no rock alternativo lá dos anos 90, que estava super em ascensão. Então foi um negócio que casou muito bem. Tanto a ascensão do rock alternativo ajudou a dar espaço para o festival ganhar notoriedade, como o contrário também, o festival ajudou as bandas de rock alternativo que estavam surgindo, que estavam crescendo, a ganhar mais expressividade. Como eu falei, a primeira fase do festival durou de 91 até 97, depois eles encerraram a atividade e voltaram a produzir o festival em 2003. E aí foi de 2003 a 2010, sempre nos Estados Unidos também, como eu falei, foram em várias cidades americanas, até que alguém falou assim, pô, peraí, a gente podia levar isso daí pro resto do mundo. E aí eles fizeram assim. Em abril de 2011, o Lollapalooza teve a sua primeira edição fora dos Estados Unidos, que foi lá em Santiago do Chile. E um ano depois, em abril de 2012, o Lollapalooza teve a sua primeira edição no Brasil, que foi em São Paulo. Como eu falei, lá nos anos 90, o festival era um festival de rock e rock alternativo. Tanto que em 1996, o Metallica foi convidado a tocar, ele tocou realmente na edição de 1996, e muita gente achou estranho, muita gente assim não curtiu essa escalação, justamente pelo Metallica não fechar com os ideais do Lollapalooza. Então, né, como ele era na época, Metallica era muito mainstream pro Lollapalooza. Aliás, uma coisa interessante é que o festival era tão voltado para o rock alternativo que ele tinha, na época, nos anos 90, 3 palcos. E um dos palcos era só para bandas locais, para bandas pequenas, para justamente estimular o público a buscar ou conhecer artistas novos, bandas novas. Outra curiosidade é que em 1994 o Nirvana ia tocar no Lollapalooza. Pois é, mas eles acabaram cancelando um dia antes. E, como a gente sabe, foi justamente em abril de 94 que o Kurt Cobain faleceu. De qualquer forma, o Nirvana não ia tocar no Lollapalooza. Mas é uma banda que combina bastante com a estética, com a ideia, a concepção do Lollapalooza, né? Tanto que outras bandas de Seattle tocaram lá, como o Alice in Chains e o Pearl Jam. E atualmente o Lollapalooza é um festival de rock? Não é um festival de rock, é um festival de música de maneira geral. Tem bandas de rock, tem outros artistas de vários estilos distintos. Você encontra lá de artistas gringos figurinhas comuns lá, a Lana Del Rey, Arctic Monkeys, que são artistas não necessariamente de rock, né? E tem artistas, aqui no Brasil você vê artistas do rap, trap e outros estilos bem distantes do rock. Enfim, é um festival assim, multifacetado, plural, e o que era chamado de alternativo lá nos anos 90, já nas últimas décadas recebeu um novo nome, que é a música indie,
E então o Lollapalooza tem essa pegada, esse viés, essa concepção mais indie. Então o festival ele se manteve mais ou menos na mesma linha, era uma linha alternativa, só que era uma linha voltada para o rock lá nos anos 90 e atualmente ele migrou mais para a música indie. O que na verdade é um termo atual para algo que já existia. Né? Alternativo, indie vem de independence, né? Que é independente, e boa parte desses artistas que tocam no Lollapalooza são artistas independentes, mas tem muito artista também midstream, tem bastante. Eu acho que a maior parte dos artistas do Lollapalooza são artistas midstream que continuam sendo independentes também. E aí a gente passa para aquela pergunta inicial, a pergunta mais gritante aqui desse vídeo, que é: vale a pena ir ao Lollapalooza? Cara, eu não vou, eu nunca fui e não tenho a menor vontade de ir no Lollapalooza. Assim, se fosse nos anos 90, de repente, quando tocou Living Colour, quando teve Pearl Jam. Pearl Jam teve recentemente também, né? Teve em 2018. Então tem alguns nomes legais, sim, tem. Tem Red Hot Chili Peppers, toca bastante. Tem algumas bandas que estão lá batendo cartão. Mas assim, o esquema do Lollapalooza, você compra o ingresso e você compra ingresso para todos os dias do festival. E aí ficou um pouco desvirtuado, né, quando eles começaram a chamar uns nomes que não eram do mainstream. Por exemplo, na edição de 2020, estava escalado para tocar lá o Guns N' Roses, que não tem nada a ver com o Lollapalooza. E realmente acabou nem acontecendo essa edição por causa da pandemia. Aí, quando eles refizeram essa edição que era para acontecer em 2020, aconteceu em 2022, eu acho. E aí já não teve mais Guns N' Roses porque a agenda não batia. Então o Lollapalooza vai valer a pena dependendo do seu perfil. Se você for um jovem alternativo que gosta de música indie, curte Arctic Monkeys, Killers, qual é o nome daquela outra? The Strokes, sabe? São aquelas bandinhas típicas de Lollapalooza. Cara, o festival tá pra você. Agora, se você não curte esse tipo de som, gosta mais de um hard rock, ou rock dos anos 90, sei lá, heavy metal, qualquer outra vertente de rock, o Lollapalooza não vai te agradar. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Quero saber se você tá na pilha de ir, você vai, comprou o ingresso. Se você não vai, tipo, que artistas que você gostaria de ver lá, que infelizmente você não vai conseguir ver, né? Talvez, não sei se vai ser televisionado ou não, mas enfim, me diz aí nos comentários que artista que você gostaria de ver no Lollapalooza. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, porque aqui a gente fala de bandas, artistas, músicas e festivais que você curte, assuntos que você gosta, certamente você não vai querer dar mole de perder nenhum vídeo, né? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, só no Gesto Rock and Roll.